Capítulo 15. Yanu. Primeiro dia de treinamento. Como a janela ficou aberta durante a noite, acordei com os raios de sol refletidos em meu rosto. Não foi uma sensação ruim, mas confesso que foi estranho acordar assim. Afinal, o sol da minha era não trazia esse calor tão amistoso. Levantei da rede, dessa vez mais rápido do que antes. Era como se já dormisse ali há anos. Procurei Jill pelo quarto, porém sem sucesso. Provavelmente ele já havia se levantado e estava comendo. Pensando bem, a maioria das vezes que olhava para ele, ele estava comendo. Isso me causou pequenos risos, tornando-se uma excelente manhã. Fiquei um pouco preocupada ao olhar o bracelete preso em meu pulso. Porém, ele ficava tão lindo em mim que logo nem liguei mais. Levantei, coloquei uma roupa que Jill havia deixado perto da rede, composta por uma saia marrom com várias tiras soltas que circundavam toda ela como um tecido parecido com couro. Uma blusinha preta com um bordado de dragão na frente, formando um decote bem elegante com o mesmo tipo de tecido da saia. Uma tira para amarrar o cabelo e uma sapatilha preta combinando com o restante. Desci para a cozinha e, por incrível que pareça, Jill estava fazendo meu café. Yo, você acordou? Bem na hora. Está quase pronto. Ele apenas deu uma rápida olhada para mim e continuou cortando algo que não consegui identificar o que era. O que você está fazendo exatamente? Cadê a Rose? O seu café, ele disse dando um sorriso maldoso. Rose teve que sair cedo, então eu disse que me encarregaria de prepará-lo. Eu ia dizer que ele parecia muito estranho e suspeito, porém resolvi puxar uma cadeira, sentar e esperar para ver o que aconteceria. Depois de alguns minutos em silêncio, ele se aproximou trazendo uma bandeja, e quando olhei, vi uma espécie de sopa verde um pouco avermelhada, extremamente nojenta, contendo uns pedaços de frutas, aparentemente estranha, nem um pouco saborosas. O que é isso? Perguntei, olhando com repugnância para a bandeja. Seu café. Trate de comer tudo, pois você só terá isso até o almoço, então aproveite. Ele disse de forma sarcástica e maliciosa. Até parece que comerei isso. Olhei feio para ele e depois novamente para a bandeja. Se quiser comer ou não, é uma opção sua. Porém, lembre-se que estes ingredientes são para melhorar o seu desempenho físico durante o treinamento. Ou tente aguentar sem comer nada. A decisão é sua. Eu realmente não tenho outra opção? Olhei para ele implorando, desejando na verdade que Rose entrasse por aquela porta. Não, ele falou, já colocando alguma das frutas na boca. Eu realmente estava com nojo, confesso, mas ao ver ele comer e com a fome que eu estava, resolvi pelo menos experimentar. Vai, come, não é tão ruim assim. Peguei aquele prato de barro com aquele líquido nojento e estranho e com muita dificuldade e relutância coloquei uma colher daquilo na boca. Na mesma hora, uma ânsia tomou conta de mim. Achei que tudo voaria para fora da minha boca. Porém, me forcei a engolir para não passar vergonha. Foi extremamente horrível e nojento. Do que você está rindo? Perguntei irritada para Jill, que não parava de rir. Sua cara, você tinha que ver. Ele ainda estava rindo. Naquele momento, minha vontade era de pegar tudo e jogar na cara dele, mas me contive. Se você não parar de rir, juro que. Então a minha fala foi interrompida por uma onda de energia que percorreu meu corpo, me dando uma sensação de vitalidade incrível, mesmo que por um curto espaço de tempo. O que foi isso que acabou de acontecer? Olhei assustada para Jill. Isso é o efeito do que você acabou de tomar. Eu sei que o gosto é ruim demais. Quando eu experimentei pela primeira vez, tive a mesma reação que você. Por isso é que eu estava rindo. Ele deu outra risadinha. Porém, essa sopa de ervas é melhor quando se trata de comer algo pelo caminho. E ainda por cima auxilia a repor uma boa quantidade de energia, ajudando a aguentar mais tempo disposto. Entendi. Só que é muito ruim. Tentei dar um sorriso meio forçado. Quando você come junto com alguma outra coisa, fica melhor. Então, ele retirou debaixo da mesa outra bandeja, com vários tipos de peixes, frutas e pães. Este aqui foi o café que Rose deixou. Naquele momento, me subiu uma raiva tão grande que quase voei no pescoço dele, porém novamente me contive. Às vezes, eu sinto que tenho tanta intimidade com ele, não sei por quê. Por que você não me deu isso tudo para comer junto, então? Olhei bravo para ele. Porque eu não podia perder a cara que você fez. E começou a rir novamente. Fiquei tão irritada que percebi meu rosto esquentando de raiva. E jurei me vingar disso tudo, pensei. O que foi? Ele me perguntou, ainda dando risadinhas. Nada, falei de forma seca. E arrastei outra bandeja até mim e comecei a comer sem dizer uma única palavra.
Ah, Ino, deixa disso. Foi apenas uma brincadeira. Falou como se pudesse consertar o que fez. Eu apenas continuei em silêncio. Então quer dizer que não sabe brincar? Ele disse, virando o rosto para o outro lado. Ainda continuei em silêncio comendo. Não estava mais irritada, mas fingi estar. E aí? Já tomou seu café? Precisamos ir. Quero ver como você se movimenta para definirmos como treinaremos. Ele soou ríspido. Já terminei. Então resolveu falar agora? Falou sarcasticamente. A boca é minha, eu falo quando eu tenho vontade. Eu realmente não deveria ter falado isso, pois vi a expressão de tristeza no rosto dele, mas não consegui evitar. Após isso, formou-se um silêncio perturbador entre nós, que não tive escolha. Desculpe, não queria ser grosso. Vamos? Vamos, ele disse se levantando. Me levantei também e o segui. Saímos da casa passando pelo pier, onde dessa vez reparei em meus reflexos, não sendo convencida, mas Gil acertou na roupa, pois estava muito gata. Depois de passados aproximadamente 5 minutos andando, chegamos a uma pequena praia onde havia algumas rochas, areia e um lugar como uma espécie de campo verde que se adentrava em uma floresta se seguisse em frente. A visão era magnífica e confesso que fiquei muito incitada a pular e sentir a água no meu corpo novamente. Porém, depois de tomar banho com Rose, percebi por que ela tinha ficado brava com o Jiu aquele dia, e isso me causou risos de forma discreta. Chegamos, ele falou virando-se e me encarando, porém não estava mais bravo. Ok, estou pronta para te detonar. Comecei a dar pulinhos como se fosse uma lutadora de boxe. Ele riu. Ele colocou as espadas no chão, fofo, coberto por grama. Pode vir, me mostre os tais movimentos que você disse que sabe. Pode vir com tudo, ele sorriu. Depois, não vai chorar, hein? Pisquei e parti para cima dele. Me surpreendi muito comigo. Eu tinha uma boa velocidade, pois como nunca havia lutado, realmente eu não sabia que era tão rápido. Usei o primeiro movimento que costumava fazer quando jogava, um chute cruzado frontal. Não consegui levantar a perna como no jogo, porém chegou até o peitoral dele. Só isso? Indagou desviando do meu chute, facilmente, dando uma girada e um tapinha na minha bunda. Ei, o que foi isso? Falei com os olhos estatelados. O quê? O tapinha ou a esquivada? Ele disse com um sorriso meio metido. Você sabe muito bem, seu engraçadinho pervertido. Novamente, segui em sua direção, dessa vez fingindo dar um chute baixo, porém dando um soco frontal. Dessa vez eu me vingo, pensei. Ops, acho que precisa ser mais rápido. Ele disse abaixando muito rápido, apoiando um dos pés entre minhas pernas, me puxando por cima de seu ombro, fazendo-me girar lateralmente. Juro que achei que cairia de cara no chão. No entanto, antes de cair, ele me virou me apoiando em um de seus braços, encontrando meu olhar, e percebi como eu estava vermelha, vendo meu reflexo em seus olhos. Chato, resmunguei. Ele apenas riu e me levantou novamente. E aí, o que tem a falar? Pelo que você disse sobre os simuladores, achei que veria você voando e soltando fogo pelas mãos. Eu simplesmente fechei a cara. Brincadeira. Ele sorriu. Você tem bons movimentos, melhores do que eu imaginava. Se eu fosse uma pessoa normal e não um guerreiro, você provavelmente teria me derrubado. Sério? Fiquei feliz. Sim. Porém, para onde vamos, isso não será suficiente. Está preparada? Sempre, gritei. Ótimo. Antes de começarmos, vou pedir para que me dê um chute e um soco, assim como fez anteriormente, só que desta vez não irei desviar. Tem certeza? Apenas faça-o. Já que ele pediu, vou aproveitar e descontar aquela trollagem com a sopa e o tapinha, corei. Tomei uma pequena distância e dei um dos meus melhores chutes, aplicado em efeito giratório, colocando a perna direita à frente para apoio, girando com a esquerda para pegar impulso, e chutando lateralmente com a direita. Ele apenas ficou parado e usou uma das mãos para parar meu chute. Eu parei por um momento no ar e caí, batendo a bunda no chão. Tinha esquecido como era sentir essa dor no cóccix. Que inferno! Foi um bom chute, ele disse me estendendo a mão para me ajudar a levantar. Agora o soco. Que ódio! Eu descontei toda a minha raiva naquele soco. Entretanto, novamente com a palma da mão, apenas meu soco foi parado. Você falou que não ia se defender? Falei emburrado. Eu nunca disse isso, eu disse que não me esquivaria. É algo bem diferente, não é? Chato. Pode me chamar de chato, porém agora sei o limite de sua velocidade, resistência e força física. Consigo aplicar um treinamento ideal para você. Seu sorriso realmente era lindo. Ah, agora entendi por que você fez isso. Eu estava envergonhada. Depois disso, treinamos vários movimentos que envolveram socos e chutes, assim como outras técnicas, até que o sol no meio do céu determinasse o horário do almoço.
Já é hora de almoçar. A hora tinha passado muito rápido. Sim, mas antes só vamos discutir o que você deve treinar nos 4 dias restantes. Ele começou a me explicar. Realmente seria bem difícil organizar tudo aquilo. Por hoje é só. Ele disse se espreguiçando e pegando suas espadas do chão. Então quer dizer que por hoje terminamos tudo? Perguntei, mas eu realmente tinha energia para continuar. Sim, seu corpo sofreu muito dano quando este bracelete extraiu sua magia. Então vamos mais devagar por hoje. Mas eu. Nada demais. Eu sou o mestre aqui. Apenas obedeça. Ele falou com autoridade, me fazendo concordar. Depois disso, voltamos para a casa de Rose, conversamos sobre tudo e mais para o fim da tarde, Jill me levou à casa de Chan. Chan, como fui me meter nisso? Chan exclamou para o seu pequeno gato enquanto organizava os livros, velas, o local e tudo o que precisaria para conduzir o treinamento. Se ela realmente é uma maga do tempo, as coisas só complicarão daqui para frente. Blackstar. O pequeno gato apenas ronronou finamente e seguiu até o canto mais aquecido do porão e se deitou. Bem que eu queria ser você agora, sem ter que se preocupar com nada. Mas ser mago envolve tudo isso, não? Direcionou sua pergunta para si mesmo. Chan continuou organizando as coisas enquanto se perguntava quanto tempo eles ficariam em Vulcânia. O que o conselho faria se descobrisse sobre Jiu e a garota? Mesmo ele sendo um mago, ou quase um, ele estaria em uma grande enrascada. Chan era bem confiante em suas habilidades, porém ele tinha medo, já que nunca havia encarado uma batalha real. Chan separou 6 livros que Eno precisava ler. Separou algumas pedras de magia, cada uma de uma cor representando os espíritos. Pegou outro tipo de pedra e riscou no chão, o desenho de um hexagrama. Chan sabia que 10 dias apenas para aprender alguma coisa sobre magia seria impossível. Afinal, fazia 4 anos que ele treinava e ainda estava naquele nível. Porém, ia fazer o máximo possível para tentar ensinar Eno a pelo menos conseguir ter um bom controle de fluxo. Sabendo sobre isso, ela poderia progredir durante o caminho. Era um bom plano, pois eles conseguiriam ter maior chance de sobrevivência e ganhariam tempo. Chan nem se lembrava mais há quanto tempo ele tinha ficado tão preocupado e tenso assim. Se Eno e Jill topassem, ele usaria parte da tarde para ensinar a ela também. Assim, progrediriam ainda mais e o próprio Chan teria tempo para treinar. Chan já tinha organizado quase todo o local que usariam quando escutou alguém chamando e batendo na porta. Limpou as mãos de tintas e resíduos, subiu as escadas e seguiu direto à porta. E aí, Chan? Era Jill. Oi de novo, disse Eno. Chan tomou um susto, pois não os esperava. Porém, foi uma surpresa agradável, e assim poderia mostrar tudo o que havia planejado. Entrem, Chan os convidou abrindo a porta. Os dois entraram e Eno teve a primeira reação. Nossa, é a casa que Lin me levou para conhecer, vendo o rio que cruzava a sala na parte de baixo. Você já esteve aqui? Jill perguntou com certa curiosidade. Lin me trouxe quando eu estava mostrando a vila. Entendi. Gostariam de comer algo? Não precisa, já jantamos. Ambos disseram ao mesmo tempo, como se fossem gêmeos. Chan deu uma risadinha, porém nenhum deles percebeu. Ao chegarem ao porão, Eno e Jill ficaram com as feições perplexas. O que houve aqui? Jill perguntou. É tudo tenebroso, porém lindo ao mesmo tempo. Eno circulava o olhar ao redor, reparando em tudo. Apenas algumas mudanças necessárias para treinarmos. Tudo isso foi feito para mim? Eno estava maravilhada. Basicamente, sim. Muito maneiro. Aproveitando que vocês vieram, Jill, você acha que ela aguentaria seu treinamento e algumas partes do meu no mesmo dia? Não sei ao certo, por quê? Eu aguentaria sim, estou super bem agora, ela disse colocando suas mãos na cintura. Porque magia é um processo demorado. Acredito que se eu pudesse usar pelo menos uma parte dos seus 5 dias, ela conseguiria aprender bem mais. O que você acha? Jill perguntou observando. Eu consigo. Prometo que nesses primeiros 5 dias não será nada pesado. Se ela está dizendo que consegue, não tenho nada contra. Porém, te garanto que o corpo dela não está em perfeitas condições ainda. Ju disse com um ar preocupado. Eu sei, Chan concordou. Eu estou aqui, sabia? Eno disse em tom de brincadeira. Depois disso, os três ficaram conversando sobre diversas coisas, planos, piadas, filmes, e a hora passou muito rápido. Chan estava surpreso por eles conseguirem dissipar aquela tensão toda em que ele se encontrava. Estou vendo que logo mais vou virar a nova Avatar, Eno disse tirando onda com todos. Bem isso, Jill concordou ao lembrar do filme que ela citou ao conversarem.
Todos riram. Precisamos ir agora, Chan. Mas amanhã voltaremos. Bye, até amanhã. Até. Após levá-los até a porta, Chan se despediu e aproveitou o resto da noite para descansar, pois sabia que após isso as coisas ficariam cada vez mais difíceis. Capítulo 16. Yenon. Segundo dia de treinamento. Novamente, os raios de sol me despertaram do meu sono de uma forma estranha. No entanto, maravilhosa. Eu estava quase virando uma ninja da rede, pois naquele dia consegui levantar dando um pulo baixinho. Dei risada sozinha. Jiu! Ele deve estar me esperando. Ao lembrar disso, me apressei para vestir minhas roupas de treino. A mesma saia, blusa, laço, sapatilha do outro dia. Passei uma leve maquiagem de ervas novamente, mesmo sendo tão estranho, já que na minha era as maquiagens eram feitas por uma máquina padronizada quase que instantaneamente. E então desci. Avistei Rose preparando meu café. Bom dia. Bom dia, como passou a noite? Tirando a ansiedade do treinamento e de ter um pervertido dormindo no mesmo quarto, foi tudo ótimo. Rimos. Por falar no Ju, cadê ele? Ele já se dirigiu cedo para o local onde vocês estão treinando e deixou isso aqui para você tomar. Ela disse pegando e me mostrando uma tigela com aquela sopa verde do outro dia. Meu estômago embrulhou. Aff, preciso mesmo comer isso? Eu experimentei e é muito ruim, mas dei uma incrementada, tente experimentar agora. Rose disse sorrindo. Se não fosse seu sorriso, eu não comeria aquilo nem ferrando de novo. Não é que eu não confiava nas qualidades culinárias de Rose, porém, acho que ninguém conseguiria deixar aquele negócio bom. De qualquer forma, resolvi experimentar e... Nossa, realmente está muito bom. Como você fez isso? Como realizou esse milagre? Fiquei muito surpresa. Rose provavelmente não era humana. Seria alguma deusa, fada da comida ou algo assim para deixar algo tão ruim com um gosto desses, pensei. É segredo. E deu uma piscadela. Ah, falei em um tom de decepção, mas para brincadeira. E rimos novamente. Aproveitei o maravilhoso café que hoje continha outro animal extinto, além do peixe, o polvo, que também era excepcional, frutas e a comida do Diu, só que melhorada. Ajudei Rose a limpar a mesa e, depois de jogar água na boca, dar uma conferida na maquiagem e nos cabelos, segui para o local do treinamento. Depois de caminhar durante algum tempo, avistei Jill treinando com suas espadas ou sabres. Não entendo muito de armas. Em vez de dizer olá e já começar o treinamento, me escondi atrás de uma árvore e apreciei durante alguns minutos os leves, graciosos e precisos movimentos de Jill. E pensei, ele, além de super gato, é extremamente talentoso. Que homem! Suspirei e me apressei a afastar esses pensamentos. E aí, pervertido das espadas? Sorri dando uma risada maldosa. Falou a me acho uma espiã e deu uma risada. Como assim, espiã? Me assustei com o que ele disse. Quando você tentar espiar alguém, tente pelo menos disfarçar com seus cabelos, ou o vento te entrega. Ele riu mais ainda, me deixando envergonhada. Chato. Naquele momento, ele parou e sua expressão se retraiu em meio de uma tristeza espontânea. O que aconteceu? Perguntei. Nada, é que você agiu igualzinho a minha melhor amiga. Sério? Desculpe, não tive a intenção. Não se preocupe, podemos começar? Colocando suas espadas no chão. Sempre pronta, pisquei. O treinamento de hoje foi bem pesado. Ele me obrigou a fazer diversos alongamentos, muitos mesmos, tanto dos pés, pernas e braços e até pescoço, corpo e dedos. Você quer me transformar em uma boneca de pano, certo? Só pode ser. Depois de todos esses exercícios, nem sinto meus músculos e nervos mais, brinquei com ele. Se você virasse uma boneca de pano que soubesse lutar e manejar uma espada, por mim seria ótimo. E deu seu habitual sorriso metido. Esses exercícios chatos não vão acabar, não? Soei um pouco irritada por estar tão cansada. Relaxa, desse tipo de exercício este será o último. Realmente foi o último, e o pior. Ele me fez realizar um movimento de ponte no qual você apoia a mão deixando as costas curvadas, e você se segura de barriga para cima. Até aí tudo bem, porém ele foi empurrando minhas mãos e pés para dentro, até que parecia uma parábola, ou quando você liga uma ponta de um fio na outra ponta. Doeu muito. Reclama não. Vem coisa pior daqui pra frente, ele riu. Resmunguei imitando. Depois, arrumamos tudo. Pegamos as coisas e retornamos à casa de Rose, para finalmente comermos. Eu estava acabada. Como sempre, seu almoço está maravilhoso. Eu não conseguia parar de comer de tão bom que estava. A comida da Rose sempre é a melhor,
Ju estava se jogando para trás na cadeira de tão satisfeito. Nem é para tanto, Rose falou meio encabulada. Conversamos bastante, descansamos um pouco e depois de uns 40 minutos, eu e Ju seguimos para a casa de Chan. Estava na hora da segunda etapa. Ju! Chamei sua atenção. O que foi? Ele me olhou um pouco preocupado. Nada demais. Só que alguns dias atrás eu nem sabia que magia existia. E agora estou a caminho de treinar para ser maga. Eu ainda não acredito que isso esteja acontecendo. Às vezes penso que tudo não passa de um sonho. Eu entendo como você se sente. Às vezes ficamos perdidos e tudo o que desejamos é que tudo volte a ser como era antes. No entanto, tudo o que passamos é para nos tornar mais fortes. E você perceberá isso. Jill falou sério, soando bem diferente daquele garoto pervertido que conheci no primeiro dia. Acho que você está certo. Suei em concordância. Estou certo em quê? Que sou lindo? Isso realmente é verdade. Ele sorriu se vangloriando. Acho que quem precisa olhar o reflexo de vez em quando é você. Falei tentando amenizar o seu ego. Ele ia me responder alguma coisa, mas a voz de Chan esperando em frente à casa dele o interrompeu. Finalmente, estava ansioso demais esperando por vocês. Oi, a voz da garota soou atrás de Chan. Jin! Gritei dando um sorriso percebendo que era a neta de Neros. Oi, Jin, o que está fazendo aqui? Jill fez a pergunta em tom de questionamento, mas olhando para Chan. Eu pedi que ela viesse e me ajudasse com sua magia. Chan se apressou a responder. Então você veio me ajudar também? Não fiz uma pergunta, mas mesmo assim ela balançou a cabeça em concordância, enquanto eu me abaixava para ficar à sua altura. Não que eu fosse tão mais alto. Ela é uma criança, Chan. É perigoso. Ela não deveria se envolver. Jill soou exaltado e preocupado, levantando a voz. Ela tem quase a minha idade e chega a ser mais habilidosa do que eu. E se acontecer... Antes que Jill terminasse a frase, Chan interrompeu falando alto também. Quem vai aplicar o treinamento sou eu. Quem conhece de magia sou eu. E, portanto, quem participa ou não do meu treinamento, sou eu quem decido. E as consequências, eu assumo. Será que podemos encerrar isso por aqui? Chan estava com uma expressão muito rígida e séria, ao gritar. Juro que vi pequenos filamentos negros se movendo até ele, que eriçaram os pelos do meu braço. Meninos, será que podemos entrar? Estou com sede, Chan. Não vai oferecer nada para eu tomar? Eu não estava com sede, mas precisava quebrar aquele clima que se estabeleceu. Claro, desculpe, vamos todos entrar. Chan seguiu na frente abrindo a porta, seguido por Jin e por mim. Jill ficou parado por alguns instantes, mas logo nos acompanhou também. Bebi o copo de água que Jim me deu, e mesmo não estando com sede, bebi outro, mas com receio de me acostumar a beber muito e sofrer quando eu voltasse. Após isso, nós 4 descemos ao porão onde Chan deixara tudo preparado e... Oh! Foi o único som que emiti ao entrar no local. Estava um pouco diferente do que da última vez. Ao entrar, logo de cara me deparei com um hexagrama gigantesco desenhado em quase todo o chão do porão, e em cada ponta havia uma pedra de cor diferente. E a luz que cada uma emitia era tão forte que as luzes dos lampiões espalhados pelo porão se ofuscavam perto delas. Cada pedra continha uma beleza única. A primeira a me chamar a atenção foi uma pedra negra. Ela me lembrava uma opala de tão linda. E em seu centro havia pequenas cores que me lembravam o espaço e suas estrelas. Porém, ao me concentrar mais, senti meu corpo sendo sugado como se estivesse perto de um buraco negro. Em contraste à pedra negra, havia o brilho branco como se fosse um campo submergido em pura neve. A pedra me lembrava um quartzo. Em seu centro havia uma branquidão sem comparações, dando a sensação de paz e algo infindável, mas ao mesmo tempo causava uma sensação de desespero e medo. Logo, minha visão se direcionou para a primeira ponta direita do hexagrama. A pedra vermelha como labaredas de fogo me lembrava muito o rubi. Ao olhar seu centro, foi como ter entrado dentro de uma sauna, pois todo o meu corpo começou a suar e a esquentar. Antes que meu corpo entrasse em combustão de tanto calor, meu cérebro levou meus olhos à ponta esquerda inferior, onde estava uma bela zafira, ou pelo menos parecia com uma. Sua cor azul era como o céu, extremamente lindo. Em seu centro havia manchas transparentes que pareciam como água, e nuvens que levaram meu corpo a sentir todas as sensações que eu tive ao tocar a água pela primeira vez, acompanhado da sensação de uma leve brisa. À frente dela estava a pedra verde, com sua semelhança com o jade. Seu centro possuía manchas verde marinho e trazia toda a sensação, harmonia e energia como se fosse a própria mãe natureza.
Olhando à esquerda, na parte superior, estava a última pedra do hexagrama, com um amarelo tão vivo que muitos confundiriam com o ouro, mas para mim lembrava mais o citrino. Seu centro era quase impossível de olhar, pois era como se estivesse olhando para o sol, tanto que naquele momento fechei os olhos de tão ofuscante que era a luz. Você está bem? Jim chamou a minha atenção, me tirando do transe analítico. Sim, obrigada. Eu sorri. É aqui que vamos treinar durante os 5 primeiros dias. Está preparada? Sean olhou para mim com um leve sorriso nos lábios. Eu sempre estou preparada. Exclamei de forma confiante, mesmo não sabendo o que eu iria fazer. Boa sorte a vocês. Se precisarem, estarei tirando um cochilo. Jill seguiu para o canto mais fundo no porão, aonde, reparando bem, havia 2 estátuas negras com olhos vermelhos, com o formato daqueles guardiões místicos de antigamente, e se me lembro bem, o nome chamava-se Chacal. Jill se agachou e recostou na parede perto de ambas. Podemos começar. Champ garreou, desviando minha atenção das estátuas e de Jill, que, por incrível que pareça, já tinha cochilado. Claro, como eu disse, estou pronta. Primeiro, Jim, quero que você se sente em frente à Pedra Azul, caso precisemos de sua magia de cura. Ok, Jim concordou, se ajeitando em posição de lótus, onde Chan havia indicado. Como ela consegue ficar nessa posição? Eu mal consigo cruzar as pernas direito, pensei. Yenon, acredito que você já percebeu o hexagrama e já sentiu a energia das pedras. Quero que adentre ele e sente em posição de lótus no espaço vazio entre as junções das pontas. Ok, eu concordei mesmo sabendo que seria impossível ficar naquela posição. Com alguma relutância, segui em direção ao hexagrama e no momento que adentrei foi muito estranho, como se todas as luzes tivessem se intensificado, formando uma espécie de barreira em torno de mim. Elas pareciam vivas. Mesmo com um pouco de medo, fiz o que Chan disse, sentei, olhando para a pedra negra e cruzei as pernas da melhor forma que consegui. Isso não é lótus. Chan deu risada ao olhar para mim meio torta. Estava envergonhada. Depois de parar de rir, por causa da minha cara brava, Chan continuou. Agora quero que ambas fechem os olhos. Jin, concentre-se apenas em seu elemental. Ok. Yenô, já que está virada para a pedra negra, imagine toda a escuridão da pedra dirigindo-se até você, obedecendo a você. Imagine como se ela fosse parte de você e concentre-se apenas nela. Ok, vou tentar. Naquele momento, comecei a imaginar a pedra como da primeira vez que a vi, e como o chão orientou. Imaginei toda aquela energia infinita do espaço vindo até mim. Mesmo que isso fosse extremamente difícil de imaginar, continuei com esse pensamento durante algum tempo. Às vezes meu pensamento divagava a pensar em Jiu, mas não sei como. No mesmo instante, Shan gritava para me concentrar, e eu me forçava minha mente novamente. Depois de muito tempo, aparentemente eu consegui me concentrar melhor, e naquele momento algo realmente mágico aconteceu em minha mente, como se fosse real. Visualizei diversos filamentos saindo de dentro da pedra. Eles possuíam uma textura negra como se fossem fumaça, mas não eram assustadores. Conforme eles saíam da pedra, tentavam se ligar a mim. Porém, todos eram repelidos. Depois de tentarem, todos desistiram e começaram não mais a voltar à pedra, mas a viajar pelo ar como se estivessem perdidos. E após certo tempo, desapareceram, e toda a visão que eu tinha da pedra ou de seu interior sumiu por completo. E por mais que eu tentasse, não conseguia imaginar mais nada. Pode abrir os olhos agora, Ino. E Jin também. Ambas abrimos os olhos, trocamos olhares e em seguida olhamos para Chan, ansiosos por uma explicação. Então, Ino, o que você viu ou sentiu? Em vez dele me responder o porquê de eu estar fazendo aquilo, ele me fez uma pergunta. Maravilha. De qualquer forma, resolvi responder. Então, no começo eu tentei imaginar a pedra como você disse, porém minha mente não conseguia se fixar. Depois de algum tempo, tudo parecia surreal. Filamentos negros começaram a sair da pedra e a se dirigirem até a minha direção. Porém, por algum motivo, eles foram repelidos, e como se estivessem perdidos, desapareceram no ar. E depois disso, a pedra se apagou, e você não conseguiu imaginar mais nada, certo? Chan completou a explicação. Sim, exatamente isso como você Perdi as palavras quando olhei para a pedra. Ela não estava mais com a luz brilhante e com o centro como era antes. Simplesmente emitiu uma cor preta fosca. O que aconteceu? Olhei para a Chan assustada. Exatamente o que eu previa. Você não tem afinidade com o elemental negro. Chan disse olhando para mim. Hã? Eu não estava entendendo mais nada.
Deixe-me explicar. Finalmente ele resolveu explicar algo, pensei. Esse treinamento serve para verificar quais elementos são próximos a você. Cada pedra foi carregada com a energia de um elemental. Então, se você tiver afinidade com algum espírito, você sentirá a magia em você. Caso contrário, a energia desaparecerá no ar, porque as pedras não são vivas para armazenarem a energia por elas mesmas. Então, elas se apagam. Acho que entendi. Então, o que fiz agora, terei que fazer com cada uma das pedras. Exatamente isso, você entendeu. Chan ria enquanto caçoava de mim. Eu fiz cara de emburrada. Depois olhei disfarçadamente para Diu, que ainda continuava dormindo. Ouvi a risada tímida de Jin e voltei meu olhar a ela. Depois para a pedra azul que estava à sua frente. Continuava igual. Ei, como pode isso? Jin fez a mesma coisa que eu fiz e a pedra não se apagou. Por quê? Chan riu novamente quando perguntei. Eu não preciso fazer esse treinamento para controlar meu elemento. Só estava imitando você para você ter mais coragem. Ela riu, depois mostrou a língua como uma criança inocente. Então você não precisava fazer o que fez? Não, ela sorriu. E o que mais eu não estou sabendo aqui? Eu parecia uma criança sendo enganada por adultos em alguma brincadeira. A Jean está aqui no caso de você se machucar em algum dos processos, o que é quase impossível acontecer devido ao nível de magia das pedras. Podemos continuar? Ambos riram. Eu estava meio irritada com os dois, mas resolvi continuar e me virei em sentido anti-horário, ficando de frente para a pedra amarela. Jean permaneceu na mesma posição. Ao comando de Chan, fechei meus olhos e tentei imaginar o interior da pedra amarela, mas por algum motivo tudo o que eu conseguia ver era um brilho amarelo muito forte. Tentei me concentrar mais e percebi que raios amarelos saíam de dentro da pedra e passavam pelo meu corpo. Senti como se eu estivesse sendo atingida por pequenas ondas elétricas constantes, que me forçaram a abrir os olhos antes que eu ficasse igual ao super choque. Esse pensamento me fez rir e percebi que mais uma pedra se apagou. Chan! Me virei para olhar para ele. Ele apenas balançou a cabeça e me mandou continuar. Antes de eu me virar toda desengonçada com as pernas cruzadas, voltei meu olhar a Jean, mas dessa vez ela não riu. Apenas fechou os olhos e se concentrou ainda mais. Fiquei um pouco preocupada, mas fechei os olhos para me concentrar na próxima pedra, seguido pela voz de Chan. Nessa pedra, vou pedir que se concentre ainda mais e se você sentir algo estranho como antes, abra os olhos no mesmo instante. Por quê? Me vi abrindo os olhos me perguntando. O espírito vermelho em Tave é ansioso, então sua magia é um pouco travessa. Provavelmente não acontecerá nada, mas de qualquer forma se concentre, ok? Fiz o que ele me pediu. Fechei os olhos de frente para a pedra vermelha e me concentrei em seu núcleo. Após algum tempo, comecei a ver além da vermelhidão da pedra. Visualizei chamas, labaredas e lava, como se ali estivesse um vulcão ativo. Comecei a suar só de ficar olhando. De segundos em segundos, chamas saíam da pedra e vinham até mim, mas não me tocavam como se fosse um condutor. Elas dançavam em volta de mim. Depois de um minuto, acredito eu, havia 5 chamas dançando ao meu redor. Naquele momento, eu não suava mais. Eu parecia quase com uma cascata humana. Era como se eu estivesse com um casaco de pele dentro de uma sauna. Tentei manter a concentração, porém não aguentava mais. Meu corpo parecia que ia entrar em combustão. Então, tentei abrir os olhos, mas para o meu desespero não consegui. Comecei a ficar ofegante. Era como se a energia do meu corpo fosse se esvaindo enquanto ele ia sendo queimado aos poucos. Era desesperador. As chamas foram ficando maiores, fazendo o meu terror aumentar. Tentei gritar, mas era como se eu estivesse presa em uma barreira. Chan disse que não era perigoso. A porra que não é. Eu ia morrer. Naquele momento, como se as chamas tivessem adquirido força de algum lugar, elas se juntaram e eu vi algo deslumbrante, mas ao mesmo tempo aterrorizante. Vi olhos mais vermelhos do que qualquer chama, mais vermelhos que a lava. Na verdade, eram de uma cor vermelha inexistente em nosso mundo. Não dava para comparar. Eles brilhavam como se fosse sangue misturado com diamante. E naquele momento eu não sabia mais nada. Não via mais nada, só sentia a sensação do meu corpo sendo carbonizado. Ou será que eu teria me tornado fogo? Cinzas? Não sei. Tudo começou a escurecer. Eu estava cansada, mas antes de tudo ficar escuro, vi e senti uma onda azul como as da praia, cobrindo e apagando as chamas.
e como se fosse vivo e possuísse braços. Me pegou no colo, refrescando todo o escárnio de fogo e... Chan. Droga! O que aconteceu? Chan correu e invadiu o meio do círculo, segurando Yenô, que estava caída em seus braços. Jin! Chan gritou como se quisesse saber o que houve. Entretanto, a garota estava totalmente inerte em sua mente. Sua pedra azul ia perdendo o brilho rapidamente. A garota estava ficando pálida, suada e estava ofegante. Chan estava desesperado. Queria acordar Jin, queria poder fazer algo. Porém, como mago, ele sabia que a paciência era essencial. E pela aparência de Jin e da pedra, ela estava manipulando seu elemento além do seu limite. Por Alstor, que inferno aconteceu? Chan gritou alto, não conseguindo conter sua frustração, despertando Jiu de seu cochilo. Jiu, como num salto, se levantou, chegando ao meio do porão em menos de um segundo, se movendo para trás de Jin ao perceber que seu corpo pendia para trás. Você está bem? Acho que sim. Jin estava com a mão na cabeça. Dava para perceber que estava ofegante. Jin tentou se levantar, mas perdeu a força e o equilíbrio, caindo sobre os braços de Jiu novamente. Chan, que droga aconteceu aqui? Infelizmente não sei. Chan olhou para baixo, percebendo as manchas avermelhadas de queimadura sobre a pele branca de Enon. Ele não conseguia ver as áreas cobertas pela roupa, mas provavelmente também deviam estar marcadas. Foi em Tave. Jin chamou a atenção dos dois. Em Tave? Jill e Chan falaram juntos, ambos surpresos. Jin apenas concordou com a cabeça. Impossível. O nível de magia da pedra não poderia gerar a aura de Entave, Chan exclamou. Então, explique o que houve. Você não é um expert nessa droga de magia? Jill falou mais preocupado com Yenô do que irritado. Chan olhou irritado para Jill, mas manteve-se quieto. Não brigue com ele, Jill. Realmente, isso é algo impossível de acontecer. Porém, por incrível que pareça, Entave estava lá. Enquanto falava, Jin tentou novamente se desvencilhar dos braços de Jiu e se levantar, mas poucos segundos depois, Jiu a segurou novamente. O que exatamente aconteceu? Chan perguntou, tentando levantar informações do que havia acontecido. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Assim que ela se concentrou, enviei minha energia elemental ao redor dela. Porém, quando as chamas começaram a sair, minha energia foi sendo repelida. Por mais que eu tentasse, não conseguia mantê-la, e uma barreira de fogo se ergueu. Naquele momento, com a ajuda de Jiu, Jin se acomodou em uma almofada e continuou. Eu tentei de todas as formas quebrar a barreira, mas somente minha energia não estava sendo forte o bastante. Porém, depois de vários ataques seguidos, consegui rompê-la, mas já era tarde demais. Naquele momento, avistei seus olhos vermelhos, que instigavam as chamas a incinerar o corpo dela. Então, como já estava fraca, não tive escolha e absorvi todo o elemental contido na minha pedra e partir para cima. Mesmo assim, quase em vão. Desculpe. Jin começou a chorar. Não se preocupe com isso. Você foi esplêndida, Jin. Muito obrigado. Chan agradeceu entregando Yenô a Jiu, que apressadamente a acomodou confortavelmente em um colchão de palha e pano. Jin o seguiu e, mesmo sem energia, começou a curá-la com seu elemental da melhor forma possível. Chan, Jiu chamou. Chan, ouvindo, seguiu em sua direção, se aproximando dele de Yenô. Chan, me fale que isso sempre foi assim. Jiu apontou para o bracelete no pulso dela, bastante assustado. Chan apenas permaneceu em silêncio, observando perplexo o que via. Chan! Jiu olhou para ele. No entanto, Chan não podia falar nada. Estava surpreso demais. Aquele não parecia com nenhum bracelete que já tivesse visto, mesmo entre todas aquelas referências nos livros. O bracelete, antes dourado, cravejado de vermelho, estava totalmente branco, cravejado de pedras parecidas com cristais ou diamantes. Sabia! Seu silêncio já diz tudo. Essa coisa toda causou isso, não foi? Jill bateu sua testa na parede, soltando um grito de raiva. Não sabemos se isso é verdade. Fique calmo, Jill. Droga. Chan sabia que provavelmente tudo isso havia acontecido devido ao bracelete, mas isso não era culpa de Jill, nem de ninguém. Mas se alguém tivesse sido culpado, este alguém seria ele. Ele esqueceu do bracelete, não tomou as medidas necessárias e sabia que se não fosse Jin, Yenô provavelmente teria morrido. Jin, como está indo? Chan sabia que precisaria pesquisar, mas primeiro se certificaria que Yenô estava bem. Não tenho muita energia, mas consegui diminuir a ardência e dores causadas pelas queimaduras. E não se preocupe, foram queimaduras de 1º grau. Ela está bem. Acho que desmaiou mais pelo cansaço do que pelas queimaduras. Jin sorriu.
Isso é uma boa notícia, viu, Jill? Nada aconteceu. Pare com essa droga de melancolia agora. Chan se virou para encarar Jill. Ele estava cheio de ranho e lágrimas. Ela realmente está bem, Jin? Jill se aproximou dela. Está, não se preocupe. Agora você é que parece uma mulher chorona. Quem está chorando? Isto é um treinamento para eliminar impurezas do corpo. Jill rapidamente passou o braço pelos olhos, tentando disfarçar as lágrimas. Jin soltou uma gargalhada alta depois de ver Jill corar de vergonha. Chan também tentou deixar escapar uma pequena risada. No entanto, Jill percebeu ao olhá-lo emburrado. Jin, venha comigo. Preciso que você me ajude a pesquisar. Chan tentou soar sério. Ok. Jin entendeu ao ver Jill ajoelhado ao lado da cama. Jin e Chan pegaram alguns livros e saíram não com tantas risadas. Yenon. Assim que minha consciência voltou, abri os olhos e, percebendo que estava novamente deitada, lentamente me apoiei, ficando sentada na cama. Isso já está virando rotina. Apagar e acordar, deitada, sem se lembrar de nada. Pensei comigo mesma. Logo, a primeira coisa que percebi foi o cara mais lindo que já havia visto debruçado em minha cama. Isso eu não ligaria de ver toda vez que eu acordasse, apesar que ele poderia estar junto aqui da cama. Corei ao fazer surgir estes pensamentos, mas rapidamente os afastei. Percebendo que estava na casa de Chan e não via mais ninguém, resolvi acordar Jiu para ele me lembrar do que havia acontecido. Jiu, hey, Jiu! Chamei-o batendo em seu ombro. Você acordou? Como está? Ele perguntou bocejando preguiçosamente. Bem, cadê todo mundo? O que eu fiz dessa vez? Acredito que foi culpa disso aí de novo. Jill indicou com a cabeça o bracelete em meu braço. Meus olhos se estatelaram e fiquei sem palavras por alguns segundos. O que houve? Perguntei, surpresa, olhando para Jill. Também não sei ao certo, mas basicamente você desmaiou. Esse negócio ficou desse jeito e surgiram queimaduras em todo o seu corpo. Queimaduras? Eu não estava sentindo nada. Ele sacou um de seus sabres para visualizar meu reflexo. Meu Deus, estou horrível! Falei, passando a mão pelas manchas vermelhas no meu rosto. Horrível? Isso é algo impossível de acontecer com você. Ele sorriu metidamente. Dói quando você toca? Não. Está meio áspero, mas não está doendo. Visualizei outras manchas por debaixo das roupas também. Jean fez um ótimo trabalho. Foi ela quem cuidou disso? Sim, ela usou sua própria magia e te curou mesmo estando fraca também. Fraca por... Verdade, o treinamento, fogo. O que aconteceu com Jean? Suei exaltada e preocupada lembrando de tudo. Calma, ela está bem. Está ajudando o Chan em sua pesquisa. Eu vi olhos vermelhos, que não eram desse mundo. Depois deles apareceram as chamas e começaram a me queimar. Achei que iria morrer. O importante é que você está aqui. Jill se aproximou, passando o braço ao meu redor. Hey! Olhei para ele. O que foi? Só estou sendo cavalheiro. Sei. Ambos sorrimos. Após isso, subimos e fomos procurar Shan e Jin. Ao entrar, Shan e Jin estavam quase invisíveis atrás de várias pilhas de livros. Oh, você acordou? Como está? Shan perguntou. Já estive melhor, aparentemente. Eu estava parecendo um dálmata, só que com pintas vermelhas. E obrigada, Jin. Soube que se não fosse você, eu estaria bem pior. Não precisa agradecer. Se eu fosse melhor, você nem teria ficado assim. Melhor? Se não fosse você, aquela coisa de olhos vermelhos teria me torrado. Ela apenas sorriu. E aí? Achou alguma coisa sobre o bracelete? Jill foi direto ao ponto. Ambos, Jin e Chan, olharam para mim e para ele e balançaram a cabeça de forma negativa. Todos os artefatos parecidos com braceletes não possuem essa cor, e muito menos possuem relatos de braceletes que trocam de cor. E isso é muito importante? Ele trocar de cor? Perguntei. Ainda não sabemos. Você sentiu algo quando as chamas te atacaram? Não, elas só pareciam ganhar força à medida que se aproximavam. Estranho, isso nunca aconteceu. Magia sempre é estranha, nem deveria existir, Jill falou com a voz melancólica. Já está bem tarde, acho que vocês deveriam ir e descansar. Tarde? Quantas horas eu dormi? Aproximadamente 4 horas, Chan respondeu. Jill, perguntei a ele. Concordo com Chan, melhor irmos e descansarmos. E o treinamento? Amanhã, se você estiver bem e quiser, continuamos, Chan afirmou. Ok. Jill resmungou, aparentemente não muito contente. E a Jean? Perguntei curiosa. Minha mãe já arrumou lugar para ela dormir. Ela passará a noite aqui para nos ajudar amanhã novamente. Ela acenou com um sinal positivo. Então, até amanhã e obrigada por tudo, Jin e Chan. Até.
Jill deu as costas e acenou sem olhar. Eu levarei vocês até a porta. Jim rapidamente se levantou. Obrigada. Nos despedimos de Jim novamente na porta e seguimos debaixo de um céu lindo e estrelado de volta para casa. Pelo menos, realmente parecia um lar para mim.